Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde. Eu sou Luciane Menezes, sou a professora de arte de vocês. E hoje, pessoal, eu trouxe para vocês a aula sobre Anita Malfatti. Lembra que eu falei que nós íamos estudar sobre Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e de Cavalcante? Então, continuando aí a parte, a disciplina, né, o conteúdo de arte moderna no Brasil, eu achei importante a gente trazer esses ícones da arte moderna que foram principalmente Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Então hoje nós vamos começar falando sobre Anita Malfatti, tá bom? A Anita nasceu em 1889, faleceu em 1964, né? E a Anita, ela nasceu com uma atrofia na mão direita, no braço e na mão direita, né? E ela pintava então com a mão esquerda. Vamos falar um pouquinho da vida dela, né, trazer um pouco da história dela para vocês. Não vamos nos aprofundar muito, porque é muita coisa, uma biografia completa daria, assim, 1000 filmes. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, trazer alguns tópicos importantes sobre a vida da Anitta. Bem, vamos lá. A Anitta começou o aprendizado em artes com sua mãe, Beth Malfatti. A Beth Malfatti, né, a mãe da Anitta, ela também desenhava, pintava e ela ensinava a Anita Malfatti desde pequena. A Anita puxou, né, a mãe essa veia artística e ela foi uma grande incentivadora da Anita na arte. Bem jovem, aos 20 anos de idade, a Anita Malfatti vai para a Alemanha para estudar na Academia Imperial de Belas Artes de Berlim. É importante dizer que a Anita Malfatti, gente, ela não era rica, tá? Foi o irmão da mãe dela, o tio, que ajudou ela a ir para a Alemanha para estudar arte, incentivou, né, ele patrocinou esse estudo dela na Alemanha. E nessa época, lá em 1910, Berlim vivia a efervescência do expressionismo. Então, gente, Anita Malfatti foi para museus, exposições, galerias, começou a vivenciar todo aquele clima, né, de modernismo, aquele clima de expressionismo. E ela começou, então, a ter contato com essas novas linguagens. Na escola dela, na Academia Imperial de Belas Artes, ela estudava desenho, estudava perspectiva, estudava história da arte, tudo que uma academia realmente oferece para o aluno que está lá para estudar, né? Ainda oferece coisas, estudos conservadores, assim como as academias realmente elas impunham, né? O que que era arte, o que não era arte. O artista só era considerado artista se ele tivesse feito uma academia, se ele tivesse passado por uma academia, por aulas de desenho, por aulas de pintura. Então, era até normal o artista procurar essas academias para se formar. Em 1912, a Anitta visita uma grande retrospectiva de arte moderna em Colônia, uma cidade da Alemanha. Os retratos pintados por Anitta já transparecem o aprendizado das novas poéticas, cores expressivas que dialogam com as formas. Então aí a Anitta já começa a produzir quadros, assim, mais expressionistas, né. Ainda são retratos de pessoas, mas já se percebe cores vibrantes, pinceladas mais largas, os contornos não são tão fechadinhos, eles dialogam com as formas, dialogam com as cores. A Anitta meio que já modifica um pouco a forma de pintar dela. Em 1914, pessoal, ela faz a primeira exposição individual dela em São Paulo. Aí ela já está de volta, né, ao Brasil, faz a sua primeira exposição individual, e isso não é pouca coisa não, tá, gente? Uma exposição individual, ou seja, só ela expondo as obras dela, né, isso é muito difícil para um artista, principalmente para as mulheres, né? As mulheres nessa época não tinham espaço em nenhum setor profissional, principalmente o artístico. Era dominado pelos homens. Existia muito preconceito. Você imagina uma mulher sair do Brasil e estudar na Alemanha, sozinha. A Anita Malfatti era solteira, não se casou. Ela teve uma paixão platônica por Mário de Andrade, mas não vingou. Mas ela não se casou. Você imagina uma mulher solteira naquela época, viajar para longe, para ter contato com outro país, com a arte. Então ela é uma mulher à frente da época dela, com certeza.
Em 1915, ela consegue uma bolsa e vai estudar nos Estados Unidos. Reparem que ela sempre consegue bolsa. Desde 1914 ela queria essa bolsa, mas não conseguiu. Em 1915 ela consegue, vai para os Estados Unidos. E que importante, né, gente? São as bolsas de estudo. Às vezes a pessoa não tem condição, mas ganha uma bolsa. E olha como muda a vida de alguém, como muda a geração de alguém uma bolsa de estudos. E ela ganha, vai para os Estados Unidos, ela vai também estudar lá numa academia de arte, e é nesse período que ela produz as 3 obras dela muito famosas, que é o Farol, o Torso, o Ritmo e o Homem Amarelo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essas obras. E ela então, nessas 3 obras vocês vão perceber, assim, realmente que ela mergulhou no expressionismo, né, que ela realmente está mergulhada no modernismo, já espalhado pela Europa e pela América do Norte também. Em 1917, a artista associa a liberdade de compor as críticas nacionalistas aos modelos importados. Ela produz, então, uma obra chamada por Tropical, né, que é uma obra mais abrasileirada, é uma mulher cabocla, tem frutas na obra, tem folhas de bananeira, então ela já começa a fazer esse confronto, né? Essas críticas nacionalistas, os modelos importados, tudo que era importado, tudo que vinha de fora, os brasileiros davam mais valor, principalmente a arte. Se vinha de fora, se veio da França, ai que lindo, que chique. Aí vinha, importava. Então ela já começa a questionar, já começa a confrontar essa arte brasileira que dá mais valor aos modelos importados. Ela faz a sua segunda exposição individual nesse ano, em 1917, e recebe críticas duras de Monteiro Lobato, mas também recebe muitos elogios de outros artistas. Então, ela vem em 1917, ela já traz as obras dela modernistas, modernas, expressionistas, ela expõe, né, de novo, individualmente, essas obras e recebe críticas sérias de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato escrevia para o jornal O Estado de São Paulo, ele era crítico de arte, escritor e crítico de arte, e eu fiz um podcast, pessoal, vou anexar na nossa atividade um podcast falando de alguns trechos deste artigo que ele publicou no Estado de São Paulo em dezembro de 1917, criticando fortemente a Anita Malfatti. Ele chega a dizer que as obras da Anita Malfatti parecem obras de pessoas com problemas psiquiátricos. Ele fala muitas coisas, mas aí eu só recortei alguns trechos porque a carta, o artigo é realmente muito grande, mas ao mesmo tempo, no final do artigo, ele elogia a Anita Malfatti, ele reconhece que ela é uma artista excepcional, mas ele diz que o que ela faz, que se chama moderno, não é uma coisa assim legal, não é boa, não é considerado arte, enfim. Vocês podem até ler na íntegra esse documento, está na internet, mas eu só coloquei no podcast alguns trechinhos, tá bom? Não deixem de ouvir o podcast, faz parte da atividade, tá? Em 1922, então, ela participa da Semana de Arte Moderna e expõe obras modernistas e conservadoras. Então, nós já falamos da Semana de Arte Moderna, lembra? Que foi um marco no Brasil, foi em São Paulo, e os artistas se reuniram para questionar exatamente essas obras de arte conservadoras. E nessa exposição aí, apesar dela ter sido considerada a melhor artista da exposição, a Anita Malfatti, ela expõe coisas modernistas, mas também expõe coisas conservadoras. Então a gente já percebe que a Anitta está aí navegando, né, está aí transitando nos dois mundos, conservador e modernista. Será que foi Monteiro Lobato que meio que jogou um balde de água fria nela? Pode ser. Mas eu acho também, aliás, eu acho não, eu li também que a Anitta já estava respondendo a essa burguesia que gosta de coisas mais conservadoras, que gosta de coisas mais tradicionais, que gosta da França, que gosta da Espanha, que gosta da Itália, que gosta dos Estados Unidos, e ela já começa a atender essa burguesia, porque muitas pessoas, depois da crítica de Monteiro Lobato, teve gente até que cancelou a compra dos quadros dela, né? Porque não era chique ter um quadro daquele. Monteiro Lobato criticou e tal, papapá. Então, enfim, ela pode ser que ela tenha ido por esse caminho para poder vender quadro também, não sei, isso é uma coisa que nós estamos supondo, né, mas também o fato é que a obra dela realmente sofreu uma mudança. Em 1900
Em 23, ela ganha uma bolsa e segue outra bolsa, hein? Ela vai para Paris, fica 5 anos lá e se distancia de polêmicas de vanguarda. É aí que ela realmente se distancia, ela começa a produzir obras mais parisienses mesmo, mais conservadoras, interiores de casa, fica mais retratista, né? Mais obras pintadas de pessoas parecendo um retrato. Ela volta um pouco a essa tradição que ela tanto criticou. Em 1963, ela realiza uma exposição na Casa do Artista Plástico e ganha uma retrospectiva do seu trabalho na 7ª Bienal Internacional de São Paulo. Pessoal, a gente conhece a Bienal do Livro, né? Inclusive, ano passado nós fomos, acho que foi ano passado, nós fomos à Bienal do Livro. E existe também a Bienal de Arte, que também que é em São Paulo, quando acontece de 2 em 2 anos também, é internacional e é em São Paulo. Nessa Bienal, a gente conhece artistas novos, artistas que estão, expondo coisas novas, inovando, novidades na arte, né. As pessoas que trabalham com arte vão a essa Bienal para conhecer novos artistas, novas tendências, e na 7ª Bienal Internacional de São Paulo, em 63, um ano antes da Anitta morrer, ela é homenageada nessa Bienal Internacional de São Paulo. Legal, né? Então, assim, apesar da Anitta ter realmente voltado nos quadros dela para uma coisa mais tradicional, mais conservadora, isso não altera em nada ela ter sido uma artista excepcional, maravilhosa, que marcou a arte moderna no Brasil, que marcou a arte no Brasil como mulher, né, que estava à frente do seu tempo, uma mulher que sempre correu atrás, com bolsas de estudo, viajou, estudou, pintou, dificuldades financeiras, dificuldades físicas. Então, a Anitta realmente merece o nosso respeito. E apesar de Monteiro Lobato achar que ela estava indo atrás de Pablo Picasso, né, na onda da galera do Pablo Picasso, e também que ela seria esquecida, que ela seria uma artista que seria com o tempo esquecida, sinto muito, Monteiro Lobato, né, me sinto muito, o senhor se equivocou e a Anitta Malfatti, ela é lembrada até hoje nos livros de história, nos livros de história da arte, nos livros de língua portuguesa, e nós devemos sim relembrar sempre. Ela foi um ícone para a gente, e a gente então vai ver agora algumas obras de arte dela e ver esses períodos aí que ela sofreu mudança. Vamos lá. Aí estão as 3 obras que eu falei para vocês, que ela foi para os Estados Unidos, e foi quando ela teve mais contato realmente com o modernismo, com o expressionismo, e ela produz essas 3 obras famosas. Não só essas, né, gente, mas essas são as mais conhecidas. O Farol, o Torso/Ritmo, o Homem Amarelo. Essas 3 obras são muito, reparem as pinceladas, as cores vibrantes, os contornos que não são fechadinhos, não, são obras representativas. Nós sabemos que esse torso aí é um torso de um homem, mas que homem é esse? Enfim, não é um retrato exatamente como ele deveria ser na arte conservadora. Essa é a obra Tropical, que em 1917, né, ela faz e confronta essa coisa do brasileiro, né, da importação da arte, né, e dessa busca por uma arte brasileira, né, por uma arte mais brasileira realmente. E aí, gente, nós vamos às obras de arte dela do período de 1912 a 1921. Reparem que são obras mega expressionistas, né? Pinceladas largas, temos o Farol aqui, que é uma das mais famosas. Essa aqui que é azul e verde, que coisa linda, né? As pinceladas, essa aqui, essa mais a do canto, mais lá para cima, que é uma porteira, né, um portão. Essa é bem impressionista, né? Apesar dela ter mais expressionismo na arte dela, ela também tem algumas coisas impressionistas. Então aí ela está realmente mergulhada no modernismo. Nesse período aí não tem para ninguém. Ela realmente está produzindo coisas bem bem de vanguarda mesmo, bem modernistas. Aí mais obras também, no período de 1912 a 1921.
1921 a 1925. Nós vemos lá em cima, esse segundo homem aí de óculos, calvo, é o Mário de Andrade, tá? Por quem ela nutriu aí uma paixão. Mas depois as pessoas descobriram que o Mário de Andrade era homossexual, claro, com um cara super discreto. Na época, gente, falar que era homossexual era uma coisa muito complicada. Então, talvez seja por isso que eles não namoraram e tal. Só que eles eram muito amigos, né. O Mário de Andrade, ele era um cara muito, muito fofo com a Anita Malfatti. Sempre tratava ela muito bem e eram muito amigos mesmo. Bem, de qualquer forma, essa pintura dela aí, do Mário de Andrade, é bem expressionista ainda, mas a que está mais embaixo aí, essa maior, dessa moça, já está já caminhando para o conservador, caminhando para uma tradição, voltando mais ou menos aquela coisa mais retratista realmente. A gente percebe aí, nesse período, que a Anita Malfatti realmente está transitando nos 2 mundos. Essa oriental também, que ela pintou aí, essa cidade logo acima, a gente percebe que ela está meio lá, meio cá. 1926 a 1940 é realmente o período que ela vai para Paris, então nós percebemos que as obras dela ficam realmente bem mais tradicionais, as cenas internas das casas bem parisienses, esses 2 homens aí parecem retratos realmente, né. Então a gente percebe que as obras dela estão, assim, voltadas mais, ela meio que já largou essa coisa da crítica, né, da crítica à arte mais tradicional, se se distanciou dos movimentos de vanguarda e acabou, né, satisfazendo as necessidades dessa burguesia paulista que gosta de coisas mais conservadoras, de quadros mais realmente tradicionais. Então, e volto a falar, isso nada invalida a grande artista que ela foi, o orgulho que nós temos de ter uma artista como Anita Malfatti na história da arte brasileira, na história da arte moderna brasileira, que nós temos realmente que valorizar. Uma artista excepcional, que estudou, que sabia o que estava fazendo, né, ela deu margem, né, ao talento dela, não ficou só no talento, ela estudou, foi buscar, e é isso que a gente tem que aprender com a Anita Malfatti, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu mostrei para vocês as referências que eu pesquisei para dar essa aula para vocês. Indico esse site, Enciclopédia Itaú Cultural. Visitem esse site. Tem muita coisa legal. Quem gosta de arte, quem gosta de navegar nesses sites para conhecer mais obras de arte. Não tem só a Anita Malfatti, tem várias coisas sobre arte. Enciclopédia Itaú Cultural, eu indico para vocês esse site, esse link. Visitem lá. Na semana que vem, então, na próxima aula, nós vamos falar sobre Tarsila do Amaral, tá bom? Vamos falar sobre Tarsila do Amaral. Eu peço que vocês falem com os colegas de vocês que ainda não assistiram nenhuma aula que eu dei até agora, nenhuma videoaula, que assistam, porque em breve a gente vai fazer uma avaliação sobre tudo isso que eu falei desde o início lá, desde o início, antes da Semana de Arte Moderna, aqueles artistas que foram que meio os precursores, né, mesmo sem saber. Falei sobre a Semana de Arte Moderna, né? Agora estou falando sobre Tarsila do Amaral, desculpa, estou falando sobre a Anita Malfatti. Vou falar sobre Tarsila do Amaral, depois de Cavalcante, e depois desses 2 artistas, nós vamos fazer uma avaliação. E não esqueçam de ouvir o podcast que eu vou botar junto com essa aula de hoje, sobre o artigo que Monteiro Lobato escreveu, esculachando, né, a Anita Malfatti. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, fiquem em casa, lavem as mãos, usem máscara e em breve a gente vai se ver porque vai passar, tá bom? Um beijo.